Olá a todos, meu nome é Bruna, estou com a minha dupla Stephanie e somos da turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E estamos sendo orientados pela nossa professora de Estatística, Maria Jana, para a mostra multidisciplinar. Nosso tema é a influência dos algoritmos no consumo dos brasileiros. Nossa apresentação vai ser resumida em 4 partes: introdução, metodologia e formulário, a apresentação dos dados colhidos e a nossa conclusão final. A introdução, vou dizer o porquê escolhemos nosso tema. A Stephanie já estava familiarizada com o tema algoritmos e achamos que seria uma boa ideia unir o útil ao agradável. Que a outra parte seria sobre segurança da informação, que tem a ver com a nossa área de atuação. É um assunto que está muito em alta sobre como é utilizado nossos dados, sobre vazamentos de dados. A gente tem visto vários exemplos sobre isso que ocorreram, principalmente sobre vazamentos de dados, que são colhidos através de aplicativos que utilizamos principalmente. E também foi um tema escolhido porque pega um grande público-alvo e sem muitos recortes, ou seja, a gente consegue colher dados de mulheres, homens, crianças, independente da idade também. Um exemplo que nós trouxemos é sobre o sistema operacional da Apple, o iOS, que em 2021 fizeram até propaganda em cima disso sobre a privacidade. O novo sistema deles permite que você consiga escolher quem tem acesso aos seus dados. Vou falar um pouco sobre a metodologia agora. Usamos a metodologia quantitativa, que, como já diz o nome, sobre quantidades, trabalhamos diretamente com números e visualizações gráficas, ou seja, o resultado final é através dos gráficos, porque essa metodologia também é exclusivamente para questionários e formulários. E a partir desses dados a gente consegue dizer se é realmente a hipótese que nós levantamos está certa ou rejeitá-la. Agora eu vou passar para a Stephanie, para minha dupla, que vai explicar um pouco sobre os dados finais. A gente obteve 50 respostas ao todo, e agora a gente vai discutir um pouco sobre elas. A primeira pergunta é em relação à idade. A idade que apareceu com maior frequência foi 20 anos, e a mediana das idades é 21, a média aritmética foi 22,5 e o alcance foi 45. Em média, quantas horas por dia passa nas redes sociais? A maioria das pessoas responderam que passam de 3 a 6, que passam de 2 a 3 horas, que é um tempo considerável para a gente concluir que de fato as pessoas que elas têm as redes sociais, elas são parte integrante na vida das pessoas. Quais são as redes sociais que você mais utiliza? A maioria dessas pessoas respondeu que é o WhatsApp, mas o WhatsApp a gente não vai considerar tanto na pesquisa, porque o WhatsApp não é um aplicativo que permite propagandas e anúncios, é um aplicativo de mensagens instantâneas. A gente vai considerar mais a questão do Instagram, que foi a segunda rede social que responderam que mais utiliza, e o YouTube, que são duas redes sociais que têm uma ampla divulgação de anúncios. Já aconteceu de você pesquisar um produto e depois usar uma rede social para aparecer diversas propagandas deste produto? Essa pergunta é uma das que eu considero mais importante, porque é nessa pergunta que a gente vai poder concluir se os algoritmos estão sendo utilizados no campo da propaganda, no campo da publicidade e propaganda. E 100% das pessoas 100%, 50 pessoas responderam que sim. Depois de elas pesquisarem sobre um produto, propagandas desse produto apareceram diversas vezes nas redes sociais. A segunda pergunta eu também acho uma pergunta-chave. Já desejou adquirir um produto após visualizar diversos anúncios nas redes sociais? A maioria das pessoas responderam que sim.
já realizou uma ou mais compras após visualizar propagandas nas redes sociais? 66% afirmaram que sim, já realizaram compras após visualizar propagandas nas redes sociais. Ou seja, a gente pode concluir que, de fato, os algoritmos estão sendo utilizados nessa área da publicidade e propaganda e a maioria das pessoas realizaram compras após terem contato com propagandas nas redes sociais. E a gente perguntou também qual é a opinião dos usuários, né, dos respondentes, sobre a utilização dos algoritmos para identificar desejos e gostos, né, nessa questão da extração de dados. A maioria das pessoas responderam que é indiferente, 40% respondeu que é a favor e somente 18% respondeu que é contra. Aí a gente pergunta se o usuário, né, os respondentes, se eles acreditam que os algoritmos podem influenciar na tomada de decisão de compra. A maioria respondeu que sim, somente 2% respondeu que não e 24% respondeu que talvez. Agora a questão de qual rede social que mais influencia na tomada de decisão de compra. Essa é a única pergunta que é optativa, porque a gente chegou na conclusão que talvez nenhuma rede social influencie mais que outra para algumas pessoas, talvez as pessoas não saibam responder, então ela é optativa, mas 43 pessoas responderam essa pergunta e com base nessas 43 respostas, a gente conclui que 65,1% respondeu que o Instagram é a rede social que eles acreditam que mais influencia na decisão de compra. E o Instagram, no começo eu comentei que é a segunda rede social mais utilizada pelas pessoas. Então, realmente, os algoritmos, eles são parte integrante na vida das pessoas. Agora a gente vai apresentar nossa conclusão e iniciar um pequeno debate bem rapidinho. O que nós conseguimos concluir das respostas que recebemos? Que 80% das pessoas já tiveram vontade de comprar alguma coisa por uma simples propaganda que viram nas redes sociais. E nós levamos questionamentos até onde isso é permitido, até onde nós permitimos. E nós permitimos, porque se nós queremos abaixar o Facebook, o Instagram, que a Stephanie falou bastante sobre ele, e o YouTube também, nós temos que permitir aceitar alguns termos, que a maioria de nós não lê, mas está lá nos termos que temos que assinar, sobre a nossa coleta de dados. Muitas vezes não está dizendo sobre a venda desses dados, mas aparecendo propaganda para nós, quando vamos utilizar esses aplicativos, conseguimos concluir que nossos dados estão sendo vendidos, estão sendo expostos muitas vezes sem a nossa permissão também. Agora, eu vou falar também, vou acrescentar um pouco aqui na conclusão, que a gente pode concluir que, de fato, os algoritmos eles estão sendo utilizados para mapear o comportamento dos usuários com base nas informações que são disponibilizadas muitas vezes pelo próprio usuário. E eles mapeiam o comportamento do usuário na internet, né, o comportamento cibernético do usuário, e eles vendem esse mapeamento do comportamento como se fosse uma pesquisa de público-alvo para as empresas de publicidade, e os algoritmos eles fazem com que quando o usuário for utilizar uma rede social, apareça propagandas que fazem parte do nicho, né, do grupo que o usuário faz parte. Por exemplo, eles veem os gostos, os interesses, o que a pessoa tem interesse, e aí as propagandas são direcionadas especificamente, personalizadas para essas pessoas, o que faz com que a publicidade, os anúncios, eles sejam mais eficazes, porque se ele já tem certeza que você faz parte desse público-alvo, que você vai gostar do produto, então quando você se deparar com o anúncio desse produto, você provavelmente vai ter um interesse, vai despertar um interesse maior de você comprar, de você adquirir esse produto. Então a gente pode concluir que sim, os algoritmos eles influenciam no consumo dos brasileiros, a gente pode concluir isso com a nossa pesquisa, e agora a gente deseja promover uma discussão acerca da proteção de dados, já que a gente pode concluir que os algoritmos eles mapeiam o comportamento do usuário, vendem esse mapeamento, vendem o nosso comportamento, vendem os nossos dados. A gente precisa agora discutir sobre os limites, né? Os limites do quanto eles podem utilizar as informações dos consumidores.
E é isso. A gente comprovou a nossa hipótese, né, de que os algoritmos influenciam no consumo dos usuários, e agora a gente acha que com a nossa pesquisa é interessante promover discussões acerca dos limites, do quanto os algoritmos podem ou devem utilizar os dados que os usuários, dos usuários para nesse campo da publicidade, até porque pode agravar a questão do consumismo, né? É isso, vamos finalizar por aqui. A gente quer agradecer a nossa professora orientadora, a Maria Jana, e agradecer a todos que estão assistindo também. Eu gostaria de agradecer à professora e também a todos que responderam ao nosso questionário, porque com as respostas a gente conseguiu efetuar a nossa pesquisa. E é isso, obrigada.